Notícia urgente: explodiu agora uma bomba. Espanha quer prisão de Alexandre de Moraes. Donald Trump quer Bolsonaro livre e acordo nos bastidores é revelado agora. Sobre o julgamento, entre aspas, do núcleo 2, né? E nos concentramos basicamente, dos 6 réus, 5 foram condenados, e nos concentramos nos casos do Silvinei Vasquez e do Felipe Martins. Bom, Silvinei Vasquez, a gente exibiu ontem, né? Uma fala do Alexandre de Moraes no dia do segundo turno, em 2022, dizendo, olha, as blitz foram feitas para pegar isso dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tudo normal. Alguns ônibus com eleitores foram parados, alguns carros com eleitores foram parados, mas ninguém, ele frisava, ninguém deixou de votar. No julgamento, entre aspas, ontem, falou, não, porque aquilo foi um dos maiores absurdos que eu já vi na história eleitoral brasileira, operações policiais feitas exclusivamente para barrar eleitores de um candidato. E nós, inclusive, apresentamos alguns resultados dessas operações específicas do segundo turno. Apreensão só pela Polícia Rodoviária Federal de R$1,5 milhão em dinheiro vivo no dia do segundo turno. Quem é que anda com dinheiro vivo num dia de eleição importantíssima? Redução do número de acidentes, 72%. Redução do número de mortes de acidentes de trânsito, 32%. Então a história do Silvinei Vasquez, como todos, né? Estão aí, todos, tudo muito injusto. É uma injustiça completa. E o caso do Felipe Martins, a gente tem coisas loucas também, né? O Max tem falado muito disso. Bom, para começar, a minuta que eles não mostram, que teria sido feita pelo Felipe Martins, na verdade, o que se tem é uma minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid. E agora essa história da reunião, a reunião tão importante, a reunião golpista do dia 7 de dezembro, ninguém consegue provar que o Felipe Martins esteve nessa reunião. E o argumento ontem do Alexandre de Moraes olha só, no dia 19 de novembro, o Felipe Martins pegou um Uber no mesmo horário desta reunião do dia 7. E isso indica que no dia 7, mesmo sem haver provas disso, ele também pegou um Uber. Ou ele pegou o Uber no dia 19 de novembro e só chegou ao Palácio da Alvorada no dia 7. Cara, Lud, não faz o menor sentido. E aí vai o Alexandre de Moraes e diz, não há dúvida de que houve golpe, não há dúvida do envolvimento. Não só não há dúvida, não há dúvida de que tudo isso que eles estão apresentando é uma fajutice completa. Não, e o Felipe Martins, ele trabalhava com o Jair Bolsonaro, ele era assessor do Bolsonaro. Ele tinha que pegar um Uber para trabalhar e estar naquele local. Então, assim, qual que é exatamente o problema? Né? Estranho seria se ele pegasse um Uber para estar em outro local, né? No horário de trabalho dele. Então, você vê que, assim, tudo ali é absolutamente político, né? Um tribunal absolutamente político, uma decisão infame. E não só as decisões do Moraes, mas a fala também da Carmen Lúcia. Eu achei extremamente grave a fala dela, no sentido de que as ideias do Felipe Martins eram ideias perigosas, que ele era um sujeito de intelecto e que aquele intelecto estava sendo utilizado para o mal. Alguma coisa assim que ela falou nesse sentido. A condenação do Felipe Martins, ela é, em última instância, a condenação do olavismo. Sim. É o olavismo cultural que foi condenado. Ou seja, esse julgamento, além de político, ele foi um julgamento ideológico. Foi a oportunidade que o STF teve para dar um golpe em um movimento cultural, né, que é o olavismo cultural, para dar um golpe, para criminalizar as ideias do Olavo de Carvalho. Então, essa fala da Carmen Lúcia demonstra bem isso, é a criminalização das ideias. Né? Todo mundo sabe que o Felipe ele era muito vocal, ele estava muito presente na época no Twitter, ele escrevia muito bem, falava muito bem, era professor, e todo mundo sabe disso. Então, quando você condena um sujeito com essas características, você está colocando ali uma sinalização, que é a técnica do etiquetamento, né? Você coloca uma etiqueta na testa
de todo mundo que compartilha daquelas mesmas ideias. E são, né, ideias não apenas políticas, mas são ideias do espectro cultural. Então, esse julgamento não foi um julgamento apenas político, foi um julgamento ideológico também. Muito triste. Bom, notícia boa, terceira sessão da Audiência Nacional, instância da Justiça Espanhola com sede em Madrid, que é especializada em casos de grande repercussão, negou o recurso apresentado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. A Corte considerou inexistente o requisito da dupla incriminação previsto no Tratado de Extradição entre os dois países. Esse critério estabelece que a extradição pode ser negada se os crimes apontados não estiverem previstos no Código Penal do outro país. Então, tem que ser crime no Brasil, o que não é, o que o Oswaldo Eustáquio fez não é crime no Brasil, e tem de ser crime na Espanha, o que também não é. Mas na Espanha eles respeitam que não seja, né? No Brasil já não respeitam mais. O Oswaldo Eustáquio é considerado foragido pela justiça brasileira. Ele é acusado de incitar atos antidemocráticos, porque atos democráticos são aqueles dos fascistas que se dizem antifascistas, vocês lembram, né? Que foram às ruas algumas vezes, agrediram policiais, quebraram agências bancárias, concessionárias de carro, pontos de ônibus, queimaram bandeira brasileira, mas eles estavam lá com umas placas que eram um ato, dizendo que era um ato pró-democracia. Então basta você levar uma faixa dizendo que é um ato pró-democracia, mesmo que você esteja quebrando tudo, agredindo todo mundo, você é um democrata. E o Oswaldo Eustáquio, as acusações dizem respeito a manifestações em 2021 e 2022. Ele também é acusado, no Brasil, claro, de promover campanha de ataques nas redes contra integrantes do STF e agentes federais responsáveis pelas investigações. E a Justiça da Espanha, palmas, né? E é um país socialista, tá? Com um governo socialista. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro, é um nojo. Mas a Justiça, pelo jeito, ainda está preservada, funciona e foi muito direta na sua decisão, que tem o seguinte trecho: os atos pelos quais se solicita a extradição não são puníveis pelo nosso sistema jurídico e estão protegidos pelo direito fundamental à liberdade de expressão. E é exatamente isso que eu disse, né? No Brasil, a Constituição também protege a liberdade de expressão, também não há crime de opinião no Brasil, mas no Brasil é aquela história, né? A lei é o que o STF decide. Pode tanto ignorar a lei, rasgar a lei, como pode inventar uma lei, como pode interpretar a seu bel prazer o que já está ali escrito na lei. E na Espanha é diferente. Então, boa notícia, Oswaldo Eustáquio não será extraditado. Isso daí, Lacombe, deixa claro também para tribunais internacionais, autoridades internacionais, governos de outros países, a situação que está o Brasil, a situação do judiciário brasileiro. Pode colocar aqui, por favor. Obrigado. Colocar a situação do judiciário brasileiro, gente, ela hoje, infelizmente, sim, não tem mais um judiciário normal. Não é algo mais que você espera ter. Porque, assim, o judiciário, vamos pensar um pouquinho agora na parte filosófica, né? Você sabe que eu gosto da parte filosófica. O judiciário, ele deveria ser uma honra enorme. Ou seja, você ser um juiz, você ser um ministro da Suprema Corte, deveria ser algo assim para você ter um extremo cuidado com a instituição que você representa. É isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Eu já li um pouco sobre como os ministros daqui se comportam. Eles têm todo o cuidado para saber aonde eles vão jantar, aonde eles vão almoçar, com quais pessoas eles podem ter convívio social. A coisa aqui é completamente distinta. Por quê? Porque eles entendem o tamanho da responsabilidade de você ser a Suprema Corte de um país. No Brasil, você tem um ministro da Suprema Corte fazendo discurso na estreia de um canal de notícias. E se algum dia... mentindo descaradamente. Não, e se algum dia chegar um processo contra o SBT News na Suprema Corte? Você esteve lá, discursando, fazendo, sabe?
toda aquela, quase com um apoio mútuo, né? Por exemplo, o pessoal botou aqui agora, Alexandre de Moraes foi o cara que fez o SBT, né? Perdoou lá o SBT não pagar 8 milhões de reais a Sherazade. Então assim, olha a situação que fica agora. Pô, ele perdoou a dívida e aí o SBT News entrou e botou o cara para falar no público. Pode não ter nada a ver, mas você entende que você abriu uma brecha para que as pessoas comecem a fazer esse tipo de conexão. Então assim, isso daí em países sérios, como aqui nos Estados Unidos, se tem um cuidado absurdo para evitar esse tipo de situação. No Brasil parece que virou regra, porque você tem ministro da Suprema Corte fazendo eventos, não só no Brasil como em outros países, convidando empresários, e aí o que acontece? Depois, esses mesmos empresários têm processo no STF, como é que fica? O empresário que pagou passagem de ministro, pagou hotel de ministro, e o ministro ainda discursou no evento daquele empresário. Entende? O Suprema Corte Brasileira, ela virou uma piada. Ela virou uma caricatura. Ou seja, quem acabou com o STF não somos nós que estamos fazendo críticas, não são ataques. Ataque é você chegar lá, bater, quebrar, isso para mim é um ataque. Agora, você criticar e apontar o erro, né, isso não é ataque. Agora, quem que hoje está acabando com a honra, com a instituição Supremo Tribunal Federal Brasileiro? São os próprios ministros, não somos nós. A gente só está mostrando o que eles estão fazendo, e isso incomoda tanto que na festa do Alexandre de Moraes, né, uma festinha lá que o Lacombe comentou no início do programa, vamos falar dela daqui a pouco. Não podia falar dos 129 milhões do contrato, né? Sabe aquela coisa de filme, aquela coisa assim, todo mundo fica meio com medo, será Poder que fala, podia, será né? que não fala? Mas ninguém é louco, né? Mas você entende? O Brasil tá virando uma distopia. Total. Uma distopia, sabe? Você tem um tribunal ideológico, como a Ludmila colocou, porque em vários momentos no julgamento do Felipe Martins, durante ali o voto para condenar, eles falavam que ele tinha ideias perigosas. O que são ideias perigosas? São ideias que vão sair por aí batendo nos outros? Né? São ideias aí que vão... Sabe, enquanto isso, o narcoterrorismo roda solto no Brasil. O Marcola, não foi? Prescreveu um dos processos contra ele, já há 16 anos. Ou seja, a diligência para condenar o Felipe Martins foi incrível. Porque você recebeu a denúncia, 7 meses depois ele está condenado. Quando que isso acontece com um narcotraficante, Lud? Não. Que em 7 meses você aceita a denúncia e ele já está condenado. Não acontece. Esses processos contra esses narcotraficantes levam anos. Enquanto o Renan Calheiros também prescreve tudo. Prescreve tudo. E tem uma coisa também que eu queria ressaltar em relação a esse assunto aí do Oswaldo Eustáquio, essa última decisão da Justiça da Espanha. Isso é uma confirmação internacional dos abusos do Poder Judiciário brasileiro, dos abusos do STF. É um Poder Judiciário de outro país julgando, digamos assim, o nosso Poder Judiciário. Dizendo, olha, vocês aí do Brasil, vocês da Justiça aí do Brasil, vocês estão perseguindo um sujeito politicamente. Eles disseram, inclusive, como argumento para manter o Oswaldo Eustáquio asilado lá, protegido, o fato dele ter sido preso 3 vezes por questões de opinião. Então isso aí é também uma sentença internacional contra o STF. Temos uma sentença, assim, metaforicamente falando, uma sentença dos Estados Unidos aplicando a Magnitsky, lembrando que, depois se vocês quiserem a gente até pode falar disso, lembrando que os Estados Unidos em nenhum momento disseram que deixou de aplicar a Magnitsky porque considerou o Moraes bonzinho, porque absolveu, digamos assim, o Moraes. Em nenhum momento isso aconteceu. Eu acredito que daquelas 4 hipóteses da Lei Magnitsky tenha sido utilizada a 4ª, interesse de segurança nacional dos Estados Unidos, e não as outras 3. Então, assim, os Estados Unidos não estão absolvendo o Moraes
Ele não se arrependeu, ele não foi inocentado, Isso ele não aí. pagou multa. Então, ele continua sendo, na minha visão, um sancionado internacional, reconhecido violador de direitos internacionais, tanto pelos Estados Unidos como agora pela Espanha. Já estava sendo pela Espanha e agora isso está sacramentado. Então, temos aí uma segunda sentença internacional, digamos assim, contra o Moraes. Em relação ao Eduardo Talhaferro,